22ª rodada da Série B, bem espaçada aí, né, na semana passada e nessa, de quinta até terça-feira, mas que tivemos aí jogos bem importantes, pensando em questão de título e também, claro, a briga contra o rebaixamento que tá muito acirrada. Então vamos lá falar um pouquinho de cada uma dessas partidas. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal. Dá o like nesse vídeo para fortalecer, para esse vídeo ficar em alta aqui, aumentar a nossa divulgação. Se inscreve também aqui no canal para fortalecer o nosso canal e que ele fique cada vez mais relevante aqui dentro do YouTube. Ajuda demais a gente no nosso crescimento. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui na tela as partidas e lado a lado com a classificação, porque já a primeira partida dessa rodada valia a primeira colocação para a equipe do Coritiba. E o Coritiba conseguiu garantir aí a sua vitória, 2-1 em cima da equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que vem com alguns tropeços, o time que em diversos momentos teve oportunidade de colar nos líderes do campeonato, chegar perto da primeira colocação e em alguns momentos até assumir, mesmo que provisoriamente, a primeira colocação, o Novo Horizontino não conseguiu, né, exercer esse papel, não conseguiu demonstrar essa força. O Coritiba conseguiu, fora de casa, vencer o Novo Horizontino e assumiu a liderança do campeonato. Pessoal, eu comento bem por alto assim as partidas, né, o que eu venho tendo de algumas impressões de algumas equipes, mesmo sem acompanhar todos os jogos, tá? Então eu não tenho como destrinchar cada uma das partidas exatamente como foi que aconteceu. Não todas, eu acompanho algumas, tá? Então, os meus comentários, alguns acabam sendo muito por alto de cada uma das equipes. Mas eu queria recomendar para vocês aí que querem comentários completos de todas as partidas ou quase todas as partidas. Tem um colega nosso daqui de Alagoas, que é o JP. Na verdade, o JP ele é até torcedor do América Mineiro, né, e tá sofrendo aí com o América também, o JP, mas eu quero mandar um abraço pra ele. E eu assisti ao vídeo dele comentando uma por uma das partidas aí, e é um conteúdo bem completo, gente. Ele assiste mesmo, ele estuda bastante cada uma das partidas, cada um dos times, e quem quiser uma análise completa mesmo, eu recomendo o canal do JP. Vou deixar o link para vocês acompanharem aqui na descrição, tá bom? Então, um abraço também para o JP, que faz um trabalho excepcional aqui na imprensa, principalmente aqui em Alagoas também, né? Mas que ele tá fazendo também um trabalho bastante amplo, como a gente faz aqui no Espaço da Bola. Mas ele, como jornalista, né, faz aí o trabalho mesmo, realmente. Então, um abraço aí para o JP, que deve ter sofrido aí com esse time do América, né? Duelo direto contra a equipe do Amazonas. O América, querendo sair da zona do rebaixamento, acabou saindo por conta da derrota do Volta Redonda. E os critérios de desempate colocaram o América fora da zona do rebaixamento. Mas ainda é uma situação muito complicada e muito perigosa da equipe do América. E se pro América tá complicado, que tá fora da zona, imagina pro Amazonas, que tá na última colocação, né? Mas, olha só, a gente tem América com 22, Volta 22, Botafogo 22, Paysandu e Amazonas tem 21. Então são os times muito próximos um do outro ali dentro da zona do rebaixamento, e essa briga para fugir do Z4 vai ser muito acirrada. Lá no final a gente não sabe como é que vai ser, algum time pode desgarrar, outro time pode despencar, mas ao que tudo indica, essa briga vai ser equilibrada até o fim. E aí a gente já vê 2 duelos diretos nas 2 primeiras partidas dessa rodada da Série B. Cada rodada sempre vai ter um duelo direto, sempre vai ter uma briga valendo muita coisa, né? Um time tirando ponto do outro, um time conseguindo ultrapassar o seu próprio adversário na tabela. Mas enfim, já 2 partidas que são duelos diretaços aqui, né, nessa briga. Duelo que não foi direto entre Remo e Botafogo. E o Remo, mais uma vez, acaba tropeçando. O Remo, se tivesse vencido a sua partida com um 2-0
não sei se entraria no G4, porque um 2-0 aqui ficaria com 19 gols sofridos, 25 gols marcados e empataria em tudo contra o Novo Horizontino. Aí teria que ir para o outro critério de desempate, que eu acho que é cartões vermelhos. Mas um 3-1, por exemplo, colocaria o Remo no G4, tá? Então, o Remo, com esse empate contra um time lá da zona do rebaixamento, acho que é um resultado que deixa o torcedor bem frustrado, né? Dentro de casa, perder pontos para um time da zona do rebaixamento, isso daí acho que frustrante para qualquer time que queira brigar pelo acesso, certo? E o time do Remo, já há algumas rodadas, ele vem fora do G4, né? Sem conseguir alcançar de volta essa colocação, tá? Então, o time do Remo vem aí com alguns resultados que são, digamos, preocupantes, mas que o time segue vivíssimo na briga, até na próxima rodada pode entrar no G4, mas que esse resultado aí foi um resultado a se lamentar. Quem não pode lamentar de nada é a equipe do Vila Nova, que fez 2-0 no Goiás, ganha o clássico e volta à briga, né? O Vila Nova, se tivesse perdido essa partida, estava na 10ª colocação com 30 pontos. Com essa vitória, vai à 6ª colocação com 33, fica a 3 pontos do Novo Horizontino e pode garantir uma vaga no G4 na próxima rodada com esse resultado. Porque se vencer o seu jogo e o Novo Horizontino perder, o Vila Nova vai a 11 vitórias, enquanto o Novo Horizontino só tem 9. E aí o Vila Nova ultrapassaria o Novo Horizontino se o Novo Horizontino perdesse a sua partida e o Vila Nova ganhasse na próxima rodada. Então o G4 volta a ser algo que o Vila Nova vislumbra muito perto, certo? Mas a gente vê também, claro, uma alternância muito grande dessas equipes. Os times chegam perto do Z4, se afastam, alguns entram no G4, se afastam, né? E tem sido assim, essa Série B tá muito equilibrada. Já o Goiás, perdendo esse jogo, perde a liderança para a equipe do Coritiba, que tem alternado, inclusive, essa primeira colocação, né? Goiás e Coritiba têm trocado muito de posição, às vezes o Coritiba assume a liderança, às vezes o Goiás retoma a liderança, mas vai ser uma briga ferrenha entre os dois, eu acho, pelo título. Algumas rodadas atrás, o Novo Horizontino estava até indicando que chegaria perto, chegaria para incomodar os dois. Mas agora, cara, a sequência do Novo Horizontino, 4 jogos sem vencer, faz o time sair dessa briga, né? 2 pontos em 12, se o Novo Horizontino tivesse feito mais 4 pontos, ao invés de 2 pontos tivesse feito 6, o time estaria com 40 pontos, né? Brigando efetivamente pela primeira colocação, mas esses pontos deixados pelo caminho fazem com que o Novo Horizontino desgarre um pouco desses dois, até perca a posição para a Chapecoense. Então, faz com que também a gente lembre de temporadas anteriores do Novo Horizontino. Temporada passada, em que o time, acho que foi a temporada passada, que o time só dependia dele na última rodada, né? E acabou não conseguindo garantir o seu resultado e sai do G4 na última rodada. Então, isso daí vem trazendo indícios bem perigosos do Novo Horizontino. Atlético Paranaense e Cuiabá. Nenhum dos dois acho que sai satisfeito com esse resultado, né? O Cuiabá, que se ganhasse, estaria na mesma pontuação da equipe do Remo, mas estaria à frente do Remo pelo número de vitórias, né? Brigando aí pelo acesso. E o Atlético Paranaense, que tinha indicado no início da competição que seria um dos primeiros colocados, que subiria com tranquilidade. Mas ao longo da temporada, o Atlético Paranaense se viu tropeçando demais, despencando na tabela e não consegue engrenar mais. E, além disso, ainda vê o seu maior rival, Coritiba, assumindo a liderança, brigando pelo título, não só pelo acesso, né? Então, um ano bem complicado para a equipe do Atlético Paranaense, que é um time que tem um nível de investimento muito alto e que não dá indícios nenhum
não dá nenhum indício de que vai subir na tabela e brigar pelo acesso. Então é um ano bem preocupante para a equipe do Atlético Paranaense. Chapecoense vencendo o Paysandu. Pô, pra mim, era um resultado que pra mim a Chapecoense era favorita. Obviamente, é um time do G4, assumiu a terceira colocação e o Paysandu na zona do rebaixamento. Mas eu sempre vinha destacando que o Paysandu era um time que estava há muito tempo sem perder. Agora, é um time que está há muito tempo sem ganhar. O time do Paysandu veio em uma sequência muito boa ali, onde deu uma disparada, saiu da última colocação com 0 vitórias em 11 jogos, se não me engano, e aí deu uma arrancada boa, né? O Paysandu chegou a sair da zona do rebaixamento, mas o time estagnou, parou no tempo e não consegue mais vencer. Já são mais de 5 jogos, aqui no GE traz esses 5 jogos, mas antes dessas 2 derrotas, tinham 4, se não me engano, empates consecutivos. Acho que era. Mas então o time vem despencando aí na tabela e o Paysandu agora volta a se preocupar com essa questão, né? Com essa situação. Eu troquei aqui, eu tava olhando o Paysandu, mas aqui no final tava o Avaí, eu troquei os escudos. Aí eu já cheguei no final? Não, enfim. Já a Chapecoense venceu mais uma partida e tá aí na briga pelo G4. Atlético Goianiense e Ferroviária trocam de posições, né? A Ferroviária estava na 14ª posição, sobe 3 posições. Atlético Goianiense estava na 11ª, cai 3 posições, né? Com esses resultados. Então, Ferroviária que faz um campeonato interessante, um campeonato que, para fugir da zona do rebaixamento, acho que Ferroviária tá bem no ano. E o Atlético Goianiense, um time que, na minha opinião, deveria aspirar mais. Deveria querer mais coisas nesse campeonato. E é um time que tem frequentado a parte de baixo da tabela, né? E esse resultado mostra muito do que acho que as equipes estão ou vão viver nessa temporada, né? Um Atlético Goianiense que decepciona até dentro de casa e a Ferroviária que surpreende. Então, até esse jogo aí, acho que ele traduz bem o que as duas equipes estão apresentando na temporada. Um Atlético que faz uma temporada abaixo do que deveria apresentar e a Ferroviária uma temporada que é até satisfatória pelas aspirações que o clube tem. O CRB vence fora de casa a equipe do Volta Redonda. O CRB é um time que tem um dos piores aproveitamentos fora de casa. Conseguiu vencer essa partida em um lance curioso. O CRB teve um pênalti assinalado a seu favor e a arbitragem de vídeo percebeu que o lance tinha acontecido fora da área. Com a revisão, o CRB cobrou a falta e fez o gol de falta. Então, bicho, tava escrito pra sair esse gol aí da equipe do CRB. Embora eu seja azulino e eu esteja puto com isso, né? Bom, vence a equipe do CRB, se afasta da zona do rebaixamento, abre 9 pontos para a zona do rebaixamento. Lembrando que o CRB, antes desse jogo aqui, ele estava a 6 pontos do G4 e 6 pontos do Z4. Com esse resultado, abre 9 pontos da zona do rebaixamento e fica a 5 pontos do G4. Ainda é um time que está longe de disputar aí acesso ou um time que esteja perigando ser rebaixado. Está longe dos dois, né? Mas lembrando que o time do CRB, no começo do campeonato, ele fez uma pontuação bastante alta, ele esteve no G4 durante muitas rodadas e na reta final ele despencou, porque o time do CRB, eu fiz esse estudo, se não me engano, nas 10 primeiras partidas, ele tinha feito 8 jogos contra as últimas equipes, ele tinha enfrentado, né, em 10 jogos, ele tinha enfrentado os 7 últimos colocados, um negócio assim. Então, assim, enfrentou no começo do primeiro turno os times que tinham mais dificuldade no campeonato. Então agora, no começo do segundo turno, vai enfrentar esses mesmos adversários. Então pode ser que o time do CRB alavanque a sua pontuação e que no final da temporada dê uma queda de novo, né? Por conta exatamente disso. Nas rodadas finais vai enfrentar os times lá de cima, lá do topo, e aí, claro que quando você enfrenta os adversários mais fortes, sua média de pontuação é mais baixa. Então tem essa observação também sobre a equipe do CRB.
mas não tem nada contra isso. Foi lá, ganhou da equipe do Volta Redonda, enfia o Volta Redonda de volta na zona do rebaixamento. Olha o bolo que tá, né? 22, 22, 22, 21, 21. Olha o bolo na zona do rebaixamento. O Atlético também, assim como o Paysandu, tinha uma sequência de vitórias muito boa. Tinha um momento da temporada que o Atlético estava escalando a tabela. Mas agora já faz um bom tempo que o Atlético não vence também. Então ele volta a se aproximar da zona do rebaixamento, né? E aí dentro de casa empata contra a equipe do Criciúma, que é um time que vinha evoluindo muito na temporada, vem evoluindo muito. Na verdade eu acho que é um time que deve se aproximar da zona de classificação, né? Mas nessa rodada não conseguiu. Fora de casa contra o Atlético e tal. Mas acho até que o time deve ficar insatisfeito com esse jogo, por conta do momento atual do Atlético, que não é bom e que poderia, claro, se aproximar do G4, mas um empate fora de casa não é de todo ruim. E por último, o Operário e Avaí, empate que ninguém deve sair satisfeito. O Avaí perde a oportunidade de colar lá no G4, o Operário perde a oportunidade de ganhar uma posição aqui na tabela e se afastar mais da zona do rebaixamento, então e joga dentro de casa o Operário também, né? Então acho que as duas equipes saem insatisfeitas com esse empate, mas enfim, nenhum dos dois está em posição crítica, né? Mas também perde a oportunidade, no caso o Avaí principalmente, perde a oportunidade de chegar mais perto do G4. Enfim, meus amigos, avaliação aí da tabela da Série B. Faz um tempinho que eu não venho fazer vídeos, né, velho? Acho que eu me empolguei agora. Mas enfim, agradeço demais aí a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Não se esqueçam do like aqui no nosso vídeo e da inscrição também aqui no nosso canal para ajudar a gente a seguir crescendo no YouTube. Beleza, meus amigos? Tamo junto, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal e até a próxima, meus queridos. Valeu!